Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos trabalhar com limites e continuidade de funções de várias variáveis. Nós vamos analisar, estudar o comportamento dessas duas funções quando x e y se aproximam de zero, ou seja, quando x e y, cada um se aproxima do ponto 0 e 0, para compreendermos a intuição de limites. Essa tabela representa os valores da função g de x. A função g é essa função, x ao quadrado menos y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos considerar os dados dessa tabela de forma a estudarmos qual o comportamento da função g, para qual valor o valor dessa função g vai tender à medida que x e y se aproximarem de 0 e 0. Vamos considerar que x está fixo no valor menos 0,2. E vamos variar o valor de y, nos aproximando cada vez mais do valor 0. Por que 0? Porque nós estamos analisando x e y tendendo a 0. Então, se x está fixo no menos 0,2 e eu utilizar o valor de y igual a menos 1, ao substituir esses dois valores na função g, eu irei ter o valor menos 0,923. Se eu manter o x em menos 0,2 e agora substituir o valor de y igual a 1, então eu vou ter o mesmo valor, menos 0,23. Se eu aproximo mais de 0, então agora 0,2, seja negativo ou positivo. Ao substituir esses dois valores na minha função, então substituir x menos 0,2 aqui, e y menos 0,2 também na minha função g, eu terei um valor de 0. E, por fim, quando eu substituir y igual a 0 e x igual a menos 0,2, eu vou me aproximar de 1. Observe que o valor da função irá se aproximar sempre de 1 se você manter x fixo em um dado valor. Veja, por exemplo, quando x é menos 1, o valor de y também vai se aproximar de 1. A mesma coisa se eu manter x fixo em 0,2, o valor de g de x vai se aproximar de 1. E a mesma coisa se eu manter o x fixo em 1 e aproximar o y cada vez mais do zero, da origem. Então, você terá... O que você conclui aqui? Você conclui que g de x, y, nesse caso, irá se aproximar de 1. Utilizando um caminho C1. Então, o caminho é uma forma de aproximação. Esta daqui é uma forma de aproximação do meu ponto em questão. Vamos analisar o que acontece agora se eu aproximo o valor de x, mas mantenho o valor de y fixo. Então, agora eu vou manter o valor de y fixo em, por exemplo, 0,2.
Então, a coluna relevante será apenas essa do 0,2. E o que eu vou fazer é aproximar cada vez mais o x de 0 da minha origem, porque eu estou estudando qual o comportamento de g à medida que x e y se aproximam de 0 e 0. Perceba que, à medida que o x aproxima da origem, qual valor a função g vai se aproximar? Vai se aproximar desses valores da linha. Então, quando x for menos 1 e y for 0,2, o valor da função g será 0,92. Quando eu aproximo um pouco mais o x da origem, agora menos 0,2, o valor da função g será igual a 0. E quando eu finalmente chego na origem, o valor da função será igual a menos 1. O mesmo acontecendo quando você aproximar por valores positivos, usando o 1 e o 0,2. O valor da função g também vai se aproximar de menos 1. Então, aqui, por um caminho C2, eu tenho que g de x, y vai se aproximar de menos 1. Então, essa tabela apresenta os resultados da função e permite-nos visualizar como, para qual valor a função g se aproxima. Vemos que, por uma abordagem, por um caminho, a função g se aproxima de 1, mas usando um outro caminho, uma outra abordagem de aproximação à origem, o valor da função se aproxima de menos 1. Ora, todo o que nós aprendemos anteriormente para funções com uma variável em relação ao limite é válido aqui. Ou seja, se o limite existe, ele deve ser único. Nesse caso, você percebe que você tem dois caminhos e os valores são diferentes. Então, ora a 1, ora a menos 1. Então, nesse caso, a função não converge, não tende para um valor. Esse é um caso de uma função em que o limite não existe. Veja representado aqui o gráfico daquela função que nós calculamos alguns valores na tabela. Então, a função está representada aqui. Então, f de x e y, x ao quadrado menos y ao quadrado, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Perceba o formato que nós temos desse gráfico. O eixo vermelho representa y. O eixo verde representa o eixo x e o eixo azul, o valor da função z, que depende de x e y. Nesse caso, então você consegue perceber que x, vamos tomar esse caminho mais ou menos aqui, uma reta. Aquela reta representada no gráfico seria a ideia de que fizemos tomando um valor fixo de x e y se aproximando de zero. Veja no gráfico que y, representado por vermelho, cada vez mais se aproxima da origem, indicado mais ou menos aqui. E à medida que y se aproxima da origem, o valor da função se aproxima de 1. Eu estou aproximando, mantendo x constante. Vamos mudar um pouco a posição do gráfico para visualizar o eixo x. O eixo x está indicado de verde. Então, aqui é o eixo x. Veja que a ideia
sobre essa reta, deslocar o valor, então eu estou deslocando, variando o valor de x, mas mantendo o valor de y constante, no caso, na origem. Então veja que à medida que você aproxima x, você tem que o valor da função se aproxima de qual? De menos 1. Então, como eu tenho duas trajetórias, dois caminhos de aproximação, e o valor da função por cada um deles obtido é diferente, então aqui você tem uma função que não tem limite no ponto 0 e 0. Você pode rotacionar um pouco mais o gráfico para aproveitar e termos uma outra ilustração. Nesse momento, eu utilizei um caminho indo sobre essa reta e outro sobre essa. Mas nesse espaço tridimensional, eu tenho infinitos caminhos de aproximação. Eu posso me aproximar por aqui da origem, posso me aproximar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por vários caminhos de aproximação. Então, quando nós trabalhamos com funções de duas variáveis independentes, então f de x e y, nesse caso eu não posso falar de uma aproximação à direita ou à esquerda, como é visto em funções de apenas uma variável, do tipo f de x, y igual a f de x. Aqui eu tenho duas variáveis, um espaço tridimensional com infinitos caminhos de aproximação do valor limite determinado. Então, fique claro que eu estou considerando aproximando de zero, porque foi o que nós vimos lá atrás, porque é o que está sendo pedido, calculado. Então, você também poderia pedir o limite nesse ponto aqui. Então, à medida que x e y se aproximam desse ponto. Você pode utilizar esses comandos laterais para visualizar a aproximação. Basta clicar aqui no play que você visualizará a aproximação de y cada vez mais próximo da origem. E a mesma coisa para x, cada vez mais próximo da minha origem. Então, como nós vimos representados no gráfico e também pela tabela, à medida que x se aproxima da origem, ou seja, x tende a zero, o valor da minha função z igual a g de x, y se aproxima de menos 1. Já à medida que y se aproxima da origem, y tende a zero, o valor de z se aproxima de 1. Assim como nós temos dois caminhos de aproximação, vou chamar esse de caminho 1 e esse de caminho 2. Nesse caso tende a L2 e nesse caso tende a L1. Como L1 é diferente de L2, nós concluímos que essa função não tem um limite. Então essa é uma demonstração de que o limite não existe. Ficamos por aqui. No próximo vídeo, nós vamos analisar o comportamento da função f de x, igual a seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Usando também uma tabela, iremos verificar o comportamento dessa função à medida que ela se aproxima de zero. Veremos a definição formal de limite e também trabalharemos continuidade. Até a próxima.